Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar sobre o seguinte tema: escolheu Deus os pobres? Escolheu Deus os pobres? A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura, não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus aqui está falando conosco do seguinte tema, né? Escolheu Deus o pobre? Vocês acham que Deus escolheu os pobres? Vocês acham que o Senhor tem escolhido os pobres? Os pobres, meus irmãos e minhas irmãs, são especiais e são preciosos para Deus. Aí você pergunta, por que eles são especiais, né? E são preciosos para Deus? Frequentemente, meus irmãos e minhas irmãs, são os pobres deste mundo os mais ricos na fé e nos dons espirituais, e os que na sua necessidade clamam mais intensamente a Deus, com fome sincera por sua presença, misericórdia e ajuda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né? Então, os pobres, a gente percebe, pelo sofrimento, pela vida que eles levam, né? São os mais ricos na fé, os que mais acreditam em Deus, os que mais acreditam em Jesus, né? Porque eles exclamam o tempo todo a Deus, clamam o Senhor, né? Com muita força, com muita sinceridade, com honestidade, né? Clamam a presença do Senhor, né? E clamam a ajuda do Senhor, né? Para a vida deles. E os emocionados, os economicamente, né? Os economicamente desfavorecidos em todo o mundo, sabe que não poderão confiar em bens materiais, né? Então, a gente sabe que as pessoas que têm as suas riquezas, que têm as suas posses, né? Não devem confiar em bens, né? Eles sabem muito bem que não pode confiar em bens deste mundo, né? Nós não podemos confiar em bens materiais. De repente, meu irmão e minha irmã, você tem bens e mais bens, mas você adoece e não encontra o remédio para te curar. Tem dinheiro, mas não tem o remédio para te curar, né? Às vezes você tem bens e mais bens, cai uma hora dessa do coronavírus, cai lá na cama, não tem como, não tem jeito, né? Então, meus irmãos, os bens materiais nem sempre é tudo na vida das pessoas, nem sempre, né? Por isso
é que os pobres, meus irmãos e minhas irmãs, né, aqueles que são menos favorecidos, né, que confiam mais em Deus e não confiam nas coisas materiais, por isso esses aceitam, né, facilmente o convite de Jesus, né? Às vezes as pessoas que têm posses nem sempre abrem o seu coração para aceitar Jesus entrar no seu coração. Deixar Jesus entrar na sua vida, entrar em sua mente, nem sempre, né? Eles deixam isso acontecer. Mas os menos favorecidos, os que não têm condições, os pobres economicamente, né? Então, esses têm mais facilidade de aceitar, né? Jesus, né? Aqui nesta terra. Por isso que a palavra de Deus, lá em Mateus 11, 28, ela diz assim, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então, aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, né? Que estão aí vivendo economicamente, às vezes sem condições, né? De sobrevivência, esses, Jesus clama, vinde a mim, aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. E o Senhor, meus irmãos, tem certeza que Ele aliviará o seu coração. E outra coisa, meus irmãos, a gente pode perceber que no meio dos pobres, os pobres vivem Jesus mesmo, porque aquilo que eles têm, eles dividem entre as pessoas, dividem entre aqueles que precisa, né? Ele não fica segurando as coisas. O rico é que às vezes segura, né? Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que vem aqui a palavra. Deus escolheu os pobres, né? Quando fala aqui, né? Todavia, se cumprides conforme a escritura da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos, né? Se você ama a você mesmo, você deve amar o próximo. Se você acha que você deve alimentar coisas X para você, porque você necessita, você precisa, o próximo também precisa. Então, aquele que necessita, que você possa dividir com ele, né? Então, a palavra de Deus aqui, ela deixa bem claro que o Senhor, ele escolheu, ele está mais perto, por quê? Porque esses são os que mais clamam, os que mais têm fé, os que mais acreditam, os que mais aceitam Jesus no coração deles, os que mais clamam ao Senhor, né, pela sua vida. E nós vamos estar orando agora, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, né, da vida dos pobres e que o Senhor também possa salvar aqueles que acumulam riqueza aqui nessa terra, que eles possam também reconhecer o Senhor como Salvador, né, nas suas vidas. Vamos estar orando agora no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Senhor, neste momento, meu Deus, nós colocamos, Senhor, a vida dos menos favorecidos diante do Senhor, aqueles que clamam diante de Ti, aqueles que aceitam o Senhor, aqueles que tenham fé e acreditam no Senhor e que o Senhor não deixa os abandonados. Também, Senhor, nós pedimos para aquelas pessoas que têm posse, Senhor, que o Senhor possa também estar trabalhando nesses corações, trabalhando nestas mentes, para que eles possam deixar que o Senhor entre em seus corações. Então, meu Deus, toma as nossas vidas diante de Ti, nos ajude, Senhor, a compartilhar mais com aqueles que necessitam,
Nos ajude, Senhor, a ter mais fé. Nos ajude, Senhor, a cada dia clamar diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia. Estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor. E que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço a todos. Curta, compartilhe e leve a palavra a outros. Se inscreva aí no nosso canal. Amém? Um abraço. Deus abençoe.